Você tem mais de 57 anos e está aí se perguntando, será que eu já posso me aposentar? Será que eu já posso parar de trabalhar? Ou pior, você já ouviu tanta regra diferente que nem sabe mais se vai se aposentar com 60, 62, 65 anos? Deixa eu te contar uma coisa. Quem tem mais de 57 anos em 2025 pode sim já ter direito à aposentadoria. E o INSS não vai te contar isso porque ele não quer que você saiba. Muita gente com essa idade já poderia estar aposentada há anos, mas continua esperando a aposentadoria por falta de informação ou por confiar apenas na simulação do meu INSS. Então, hoje, eu vou te mostrar um passo a passo quais são as regras que ainda permitem se aposentar com 57, 58, 59 anos ou até menos, com ou sem idade mínima, com um cálculo vantajoso até 100% da média do salário, sem perder dinheiro. Vou te mostrar uma chance de ouro para quem estava prestes a se aposentar em 2019, quando veio a reforma da Previdência e mudou quase tudo. Então, fica comigo até o final desse vídeo, porque esse vídeo pode mudar o rumo da sua vida, pode mudar a sua aposentadoria. E antes de seguir, faz o seguinte, comenta aqui embaixo, porque eu quero te conhecer melhor. Eu quero saber qual é a sua idade hoje e de onde você está me assistindo, qual é a sua cidade. Eu adoro saber de onde é que vocês estão me assistindo, de onde vocês estão buscando os seus direitos. E hoje eu quero mandar um abraço especial para a dona Marlene. A dona Marlene, de Campinas, ela colocou bem assim no nosso vídeo. Tenho 57 anos, achava que só ia me aposentar com 65 anos. Agora me aposento com 58 graças aos seus vídeos. Dona Marlene, parabéns por correr atrás dos seus direitos. Esse vídeo é para a senhora. Muito prazer, eu sou a doutora Tatiana Sampaio, advogada especialista em benefícios do INSS há quase 20 anos. Já ajudei milhares de aposentados a conseguirem o que era seu de direito, sem depender da boa vontade do INSS. E aqui no nosso canal eu te explico tudo sem juridiquês, sem enrolação e com a verdade que você quer e precisa ouvir. Então, já se inscreve aqui no nosso canal, ativa o sininho e vem comigo garantir a sua aposentadoria máxima. A resposta curta é: será que você pode ou não se aposentar com 57 anos? Sim. Quanto tempo de contribuição você tem? Qual é a regra de transição que se encaixa melhor no seu perfil? Nós vamos te mostrar todas as possibilidades reais. A primeira possibilidade é a regra de pontos, sem idade mínima. Em 2025, essa regra exige 92 pontos para as mulheres e 102 pontos para os homens. Você soma a sua idade mais o tempo de contribuição para saber se você já pode se aposentar por essa regra. Por exemplo, uma mulher com 57 anos e 35 anos de contribuição, ela já tem 92 pontos e a aposentadoria dela já está liberada. Um homem de 59 anos e 43 anos de contribuição, 102 pontos. Ele já pode se aposentar também. Se você tem muitos pontos, você pode se aposentar sem idade mínima. A segunda regra é da idade progressiva. Aqui sim tem uma idade mínima, mas ela é mais baixa do que muita gente imagina. Em 2025, a regra exige 62 anos de idade, mais 30 anos de contribuição para as mulheres e 65 anos de idade, mais 35 anos de contribuição para os homens. Mas, se você ainda não chegou nesses números, você pode entrar em outra regra, como a do pedágio. A regra do pedágio 50% é uma chance de ouro para quem estava quase se aposentando em 2019. Essa é uma das regras mais injustiçadas, porque quase ninguém entende como ela funciona. Mas quem entende e se encaixa, consegue se aposentar sem idade mínima, com um cálculo muito melhor do que as outras regras de aposentadoria que vieram depois da reforma. Então, vamos entender? Quem tem direito a essa regra? Essa regra vale para quem no dia 13 de novembro de 2019, que é a data da reforma da Previdência, já estava quase atingindo o tempo mínimo de contribuição para se aposentar. Então, mulheres que tinham pelo menos 28 anos de contribuição e homens que tinham pelo menos 33 anos de contribuição, então faltavam pelo menos 2 anos para alcançar o tempo mínimo de contribuição. Você entra nessa regra. Como é que funciona, então, esse pedágio? Você precisa completar o tempo que faltava, esses 2 anos, mais 50% desse tempo como um pedágio.
Vou te falar um exemplo prático. A dona Maria, ela tinha 28 anos de contribuição em 13 de novembro de 2019. Então, faltavam 2 anos para ela completar os 30 anos. E aí, com o pedágio de 50%, ela precisa cumprir mais um ano extra. E aí, o resultado, ela precisa trabalhar mais 3 anos e já pode se aposentar. E o melhor, nesse caso, é sem idade mínima. Por que essa regra é tão boa? Ela não exige uma idade mínima. Mesmo que você tenha só 57 anos, você pode se aposentar. O cálculo é melhor. Você recebe 100% da média de contribuições sem o redutor de 60% de outras regras. Você sai da regra mais pesada da reforma e entra numa transição mais justa. Mas muita atenção. O tempo começa a contar no dia 13 de novembro de 2019. O tempo que você trabalhou depois da reforma é que conta para cumprir esse pedágio. Muita gente já completou esse tempo e nem percebeu. Se você precisava trabalhar 3 anos depois da reforma e já em 2025 já trabalhou, talvez você já tenha completado esse pedágio e pode se aposentar agora. O INSS não vai aplicar essa regra automaticamente. Esse é o ponto importante aqui. Se você não pedir a aposentadoria especificando o que quer a regra do pedágio de 50%, o INSS provavelmente vai aplicar outra regra com idade mínima, colocar você em uma regra com um redutor de valor de 60%, ou dizer que você ainda não pode se aposentar, o que é muito pior. Por isso, é fundamental ter um cálculo profissional para saber se você já se encaixa nessa regra. Quanto tempo falta mesmo de verdade para você se aposentar? Qual é o valor que vai ser a sua aposentadoria? Quem tinha 28 anos mulher e 33 anos homem de contribuição em novembro de 2019 já pode pagar um pedágio de 50% do tempo que faltava e se aposentar sem idade mínima. Gente, isso é uma regra de ouro, com 100% da média salarial, sem redutores injustos. E muita gente com 57, 58, 59 anos já terminou esse pedágio e não sabe que pode pedir a aposentadoria agora, se aposentar hoje. A outra regra é a regra do pedágio 100%, que é uma das mais vantajosas desse ano e quase ninguém conhece. Essa regra é pouco divulgada, mas pode ser a melhor alternativa para quem começou a trabalhar muito cedo e hoje já está com mais de 57 anos. A regra do pedágio de 100%, ela também foi criada na reforma da Previdência em 2019. Ela foi uma forma de transição mais justa para quem estava longe da aposentadoria, mas já tinha bastante tempo de contribuição. Quem pode usar essa regra agora, em 2025, para se encaixar nela, você precisa cumprir 2 requisitos. A mulher precisa ter 57 anos de idade e pelo menos 30 anos de contribuição. E o homem precisa ter 60 anos de idade e pelo menos 35 anos de contribuição. Além disso, tenho 54 anos de idade. Posso me aposentar pelo INSS? Aposentadoria 2025, novas regras? É essa a pergunta que a gente vai responder de acordo com o seu histórico de contribuições. Então, sem perder tempo, se você tem 54 anos de idade, já está pensando se pode se aposentar, a resposta é sim. Poder, você pode. Depende um pouquinho do seu histórico de contribuições. A primeira grande pergunta que as pessoas me fazem é o seguinte: tá, se eu me aposentar, eu preciso parar de trabalhar ou eu preciso ficar trabalhando escondido do INSS? Não, pessoal. Você pode se aposentar e pode continuar trabalhando normalmente no mesmo emprego, né? Muitos clientes aqui se aposentam e no mês seguinte estão lá trabalhando normalmente, não mudou nada na empresa. Algumas restrições existem se a pessoa tem uma aposentadoria especial, né? Se ela trabalha com insalubridade e periculosidade por muito tempo, e aí ela pode continuar trabalhando, só que deve se afastar dessas atividades. Ou se ela se aposentou por invalidez, a nova aposentadoria por incapacidade permanente. Nesse caso de incapacidade, aí sim vai precisar se afastar, não vai poder trabalhar, mas é só nesse caso. Até na aposentadoria PCD, né, da pessoa com deficiência, existem outros casos, mas a maior restrição é na aposentadoria por invalidez, que é a nova aposentadoria por incapacidade permanente. Tá? Então, com mudanças que vieram depois da reforma da Previdência, muitos brasileiros se confundem sobre as regras, né? Teve mudança em 2019, teve mudança nos outros anos também.
E aí, será que vale a pena se aposentar? Então, vamos ver aqui quais são essas regras e você precisa saber que o melhor sempre vai ser fazer um planejamento previdenciário, né? Aqui no escritório, a gente, eu estou permitindo nesse mês de julho, né? Não sei quando você está assistindo o vídeo, então manda uma mensagem para ver se ainda está válida a proposta, porque eu estou autorizando dois serviços em uma só contratação. O que que vão fazer por aí? Vão te cobrar duas vezes para fazer, analisar os seus períodos de contribuição, tudo que você já trabalhou até hoje, e depois vão te cobrar de novo para ver daqui em diante. No nosso escritório, não. A gente já vai fazer uma análise completa referente a tudo que você já trabalhou até hoje, se seus períodos estão sendo reconhecidos da forma correta, as contribuições, tudo que você trabalhou até hoje, análise completa. E, de hoje em diante, planejamento previdenciário, para obter a melhor regra. Esses dois serviços em um só, tá certo? Então, entre em contato no WhatsApp 61 985220420 ou clica no link do comentário fixado. Eu sou advogado há mais de 13 anos, tenho escritório presencial na Avenida Paulista e mais de 85% dos clientes preferem o atendimento online, então não se sinta mal por isso. A gente abriu o escritório na Paulista, né? Eu sou advogado há 13 anos e estamos na Paulista. A gente tinha um escritório em Brasília, eu mudei toda a nossa equipe para São Paulo, justamente para te dar maior credibilidade, para você confiar mais no nosso trabalho, porque realmente são centenas, por que não milhares de clientes atendidos todos os anos. Inclusive, quem já é aposentado, a gente tem aumentado a aposentadoria do pessoal, e para quem não é aposentado, nós temos obtido essas melhores regras, e até para você dormir tranquilo, né? Pô, será que eu já posso me aposentar ou não? Quando que vai ser? Então, quanto custa a sua paz mental? Meus amigos, aí você já vai saber se está tudo certo com o seu INSS, já vai saber a melhor hora de aposentar. Então, é um investimento, né? Muitas pessoas não querem pagar um advogado. Ah, não quero dar 30%, não quero não sei o que, não sei o que. Então, contrata o serviço, contrata a gente uma vez só e para o resto da vida você já vai saber a melhor hora de aposentar e depois vai conseguir fazer esse pedido, se quiser, até mesmo sozinho, tá? Então, é possível se aposentar com 54 anos em 2025? Sim, desde que você tenha atingido alguns requisitos. Vamos lá. Pela regra antiga, direito adquirido antes da reforma, pela regra do pedágio de 50% ou pela regra de transição por pontos. Então vamos explicar cada uma dessas regras para ver se já vale a pena. Primeiro, aposentadoria por tempo de contribuição. Essa é uma regra de direito adquirido. Então, se você completou 30 anos de contribuição, se mulher, ou 35, se homem, até 13 de novembro de 2019, data da reforma, você pode ter direito adquirido a essa aposentadoria por tempo de contribuição, mesmo que você não tenha pedido essa aposentadoria até hoje. E essa regra não exige idade mínima, somente o tempo de contribuição e 180 meses de carência, que são 15 anos pagos. Eu sei que você já está pensando, não, mas eu não tinha 30 anos em 2019. Pessoal, você pode ter sim. Por quê? Se você trabalhou com insalubridade e periculosidade, esse tempo vale 40% a mais que o tempo comum se homem, 20% a mais se mulher. Às vezes você morava no sítio quando criança, a gente reconhece esse tempo rural, e aí isso já vai adicionar esses períodos também no seu tempo urbano, tá? Você pode somar o período rural com o período urbano. Tempo de menor aprendiz, escola militar, tempo de alistamento, tempo militar, tempo muitas vezes como estagiário, dependendo do caso. São várias hipóteses que a gente vai somando e que vai reconhecendo, porque o INSS não vai reconhecer sem você fazer esse pedido expresso, sem você fundamentar, tá certo? Então é realmente assim, existe o advogado só porque o INSS não reconhece os seus direitos, não te dá a melhor regra, tá? Então, vamos lá para um exemplo aqui. Uma mulher com 54 anos em 2025, que já tinha 30 de contribuição em 2019, ou seja, aos 48 anos, ela já pode se aposentar. Um homem com 54 anos hoje, que já somava 35 de contribuição em 2019, também tem direito, porque, como eu falei, não tem idade mínima, tá certo? Segundo, regra de transição do pedágio de 50%. E não, você não vai receber 50% do salário, fica tranquilo, tá? 50%
essa regra se aplica para quem, em novembro de 2019, faltava menos de 2 anos para se aposentar pela regra antiga de tempo de contribuição. Então você precisa trabalhar metade do que faltava, né? É por isso que é pedágio de 50%. Como que funciona? A mulher. Se você tinha no mínimo 28 anos e um dia de contribuição em 2019, você pode se aposentar ao completar 30 anos mais 50% do tempo que faltava. E homens, se você tinha pelo menos 33 anos e um dia de contribuição em 2019, você deve cumprir 35 anos mais o mesmo pedágio, né? Então, um exemplo aqui na prática. Eliana, 28 anos, um mês de contribuição em 2019. Faltavam 2 anos, então o pedágio é do quê? De um ano. Ela completou 30 anos em 2021, por exemplo, o pedágio de um ano em 2022, ela já poderia ter se aposentado em 2022 com 51 anos e, no caso dela, ela preferiu esperar um pouco mais para aumentar o valor do benefício. Isso pode acontecer, mas cuidado, pessoal. Tem muita gente que está abrindo MEI, né, que já teve CLT, já teve contrato CLT, aí depois abre MEI, quer ficar pagando sobre o mínimo, tá? É ok, né? Mas às vezes isso pode piorar o seu histórico. Então, às vezes é melhor antecipar sua aposentadoria do que só achar que, quanto mais tempo eu pagar, melhor. Não é assim. Porque pensa assim, numa média, né? Você tem 10, 10, 10, 2, 10, 10, 10. Se sua média começa a baixar, isso piora o seu cálculo, concorda comigo? Então, às vezes é melhor a gente estudar, pessoal. Exemplo número 2. Luiz Manuel tinha 33 anos e um mês de contribuição em 2019. Faltavam 2 anos. Pedágio era de um ano, então. Então ele completou 35 anos em 2021, pedágio em 2022 e já poderia estar aposentado desde então. Atenção, essa regra ainda usa o fator previdenciário que pode diminuir o valor do benefício dependendo da sua idade e expectativa de vida. Mas qual que é a solução? Com os cálculos da nossa análise completa e planejamento previdenciário, a gente vai verificar que se, mesmo com o fator previdenciário que pode reduzir um pouco o valor, às vezes essa pode ser a melhor regra, tá? Porque às vezes esperar outra regra vai ser pior. Imagina assim, vamos supor que você descubra que você teria direito a essa regra e também a uma outra regra que você só vai ter direito em 2030. Um exemplo. Concorda comigo que a gente não pode só ver assim, você pode se aposentar agora com 2.500 ou lá na frente com 3.500. Só um exemplo, tá, pessoal? A gente não pode só comparar 2.500 com 3.500. Por quê? Porque esses 5 anos que você deixa de receber a aposentadoria tem que ser somados para ver quanto que vai valer. Então, um exemplo aqui, se você esperar um ano, você vai receber o dobro. Poxa, aí com certeza vale a pena esperar um ano. Se você esperar um ano, você vai receber R$ 500 a mais. Opa, já tem que fazer conta. Pode valer a pena, mas dependendo da sua expectativa, do que você quer para sua vida, pode valer a pena já pedir, entenderam? Então, esperar por uma aposentadoria pode valer a pena. Só que, como eu falei, às vezes o MEI, né, como CLT, ele tinha boas contribuições. Aí depois, como MEI, daí começa a baixar muito as contribuições. Então, às vezes, vamos antecipar para não baixar, né? Então, a gente faz vários cenários, vários cálculos nessa análise completa, tá? Continua seguindo aqui, porque agora a gente